Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Entre Palavras e Emoções. É uma felicidade imensa estar colocando esse projeto em prática hoje. Então, na verdade, esse projeto ele tá no off aí já tem um tempo. Nós nos encontramos mensalmente, né, para conversar sobre caso, até para falar, né, do nosso posicionamento, que nós pensamos sobre algumas coisas dentro da psicologia. E no decorrer do tempo, nós decidimos, né, compartilhar essa conversa que nós temos no off com vocês. Um cafezinho, como a gente sempre faz, né, batendo um papo. E hoje, para esse primeiro encontro, o nosso tema é: o poder do autoconhecimento. De onde vêm suas escolhas? E aí? Quero saber de vocês, meninas, o que que vocês consideram como autoconhecimento? O que que é autoconhecimento para vocês? Gisele. Fica à vontade, olha, sem timidez, vamos lá. Tá, o que de fato é autoconhecimento? Ao meu entender, autoconhecimento é uma busca contínua, é um processo contínuo. Nada acontece de imediato, nada acontece do dia para a noite. Autoconhecimento é um processo extremamente difícil. Pode parecer clichê, porque é algo que a gente escuta tanto, né? Falar de Sim, autoconhecimento, de se conhecer, e por alguns instantes pode até parecer que é algo fácil, que é algo simples, mas quando a gente fala do autoconhecimento de fato, é a gente de buscar autoconhecimento de fato, é a gente estar, hã, disposto a olhar para dentro de nós e enxergar tanto aquilo que a gente tem de bom, os nossos esforços, as nossas qualidades, mas também a gente estar disposto a olhar para aquilo que nos incomoda, para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições. E nem de longe isso é fácil, é um processo. não. Quer falar alguma coisa, Thalita? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que na clínica a gente vê muito isso, né? O quanto é difícil quando os pacientes chegam, né, para se conhecerem e às vezes se deparam com os defeitos deles, né? E percebem que eles não são perfeitos. Então acho que é isso, é um processo demorado, né, um passinho de cada vez, e a gente sempre está em mudança, então a gente sempre está se conhecendo, não é algo que: "Nossa, agora sim eu me conheço, top aqui", mas aí no outro dia a gente já tem um pensamento diferente, as coisas vão mudando, né. Não tem fim, né, Não é um tem Não, processo fim, tem contínuo, fim. é uma busca contínua de acordo com as e nossas árdua. experiências, né, sempre a gente vai tendo algumas novas experiências e a gente vai mudando. E que bom que a gente muda, né, que Com bom que a gente certeza. tem a oportunidade de mudar, de evoluir, de mudar de opinião. Sim, eu acho que o autoconhecimento é basicamente isso mesmo, mas principalmente é não ter medo de se conhecer, né, porque você não descobre só coisas boas, mas também coisas ruins, eh, pesadas, difíceis de lidar. Eu acho que a base do autoconhecimento é você se perguntar, porque geralmente quando os pacientes chegam na terapia, eles falam: "Mas o que que eu devo fazer?" E eu: "Opa, essa resposta não tem que vir de mim, tem que vir de você. O que que você quer fazer?" Além de pensar no outro, pensar em você, se colocar em primeiro lugar nesse sentido. Porquê das minhas escolhas, o porquê que sinto isso, se entender de fato. Acho que é em torno exatamente disso, o autoconhecimento. Então, pessoal, algumas perguntas que nós iremos fazer aqui hoje são justamente perguntas que vocês fizeram no nosso Instagram, na nossa caixinha que nós colocamos lá. E aí são essas perguntas que vão direcionar o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Vai lá, Thalita. Tá. O quanto nossas escolhas são realmente nossas e o quanto são influenciadas pelo ambiente e pelas expectativas dos outros. Beijo, Zé. Quer começar? Tá, pode ser. Hã, quando a gente para pensar sobre se conhecer, sobre dar início a esse processo de autoconhecimento, é importante a gente entender mesmo e a gente refletir sobre isso. São minhas escolhas? Por que que eu estou fazendo isso? Isso eu estou fazendo por mim ou é algo que me ensinaram? Ou é algo que está enraizado lá nas culturas da minha família, ou na cultura do ambiente em que eu vivo, da sociedade ou do meu trabalho?
isso eu estou fazendo, essa decisão é por mim, ou eu estou fazendo porque me ensinaram a fazer assim, ou eu estou fazendo porque, de certa forma, tem um pouco do outro na minha interpretação, na minha reflexão, no meu comportamento. E aí tudo começa por aí, né, tudo Sim. começa nesse ponto, eu faço isso por mim ou eu faço pelo outro? E aí tem muito dentro disso tem muito a questão do julgamento do outro também, né. "Ah, o que que os outros vão pensar se eu fizer isso ou se eu não fizer isso?". Então é um ponto importante essa questão da gente refletir sobre isso, né, para que a gente dê início a essa construção de autoconhecimento. Assim, olhando para nossa realidade, eu acho difícil nós não sermos influenciados por algum por ambiente de forma geral, né. Mas entender o porquê você faz e tomar a sua decisão de continuar fazendo ou não, ali que tá a quebra, sabe. "Não, eu faço isso, minha família fazia, mas eu entendo que eu quero continuar fazendo". Não fazer por fazer. Uhum. Jenny, lembra da história que você fala? Conta pra Lembro, gente. gente, eu vi na internet, tá, eu não lembro exatamente qual que era o material que estava sendo usado, mas eu vou dar o exemplo do frango. Eh, Tinha uma geração de família que sempre tirava ali a asa, a coxa e deixava só aquela parte do centro do frango. E aí o marido perguntou: "Mas por que que você faz o frango assim, assa o frango desse jeito?" E ela falou assim: "Ah, porque minha mãe fazia assim". Aí, numa reunião de conversa, perguntou pra mãe, e a mãe perguntou pra avó, e aí no final descobriram que porque a não é a panela, Forma. gente, a forma era pequena da tataravó. E aí não cabia o frango inteiro e por isso que ela fazia só aquela parte. Então, assim, aí que tá o ponto, né, você só vai replicando, replicando, replicando. Mas Sem entender o contexto, né? exatamente. Quando você vai parar pra se perguntar: "Mas por que que eu faço isso?". É Uhum. difícil, tá, não tô dizendo que é fácil, mas é uma pergunta interessante a se fazer. "Por que que eu tô fazendo isso? O porquê desse meu Por comportamento, que né? O desse porquê que eu tô agindo comportamento?". dessa forma? E colocar na balança, né. Eu fazer isso, tomar essa escolha, essa decisão por conta do outro. Qual os prejuízos que eu vou ter, né, quais os benefícios? Ah, porque vai agradar o outro? Só por isso? Ou também vai trazer algum benefício para mim, né? Então acho que pesar, né, ver o que é conveniente para você e o que vai te trazer benefício. Exatamente. Sempre no equilíbrio, né, gente, também não É. vamos pro pra puxar pelo ego, mas, assim, sempre em equilíbrio. O que falta muito hoje em dia, infelizmente, é essa questão do equilíbrio. Exatamente. Próxima? Próxima Vamos. pergunta. Tá, a próxima é: existe um modo automático em nossas escolhas? Como sair do piloto automático? Posso? Claro, deve. Ai, eu gosto muito de falar sobre isso e eu sempre tô sempre tô repetindo isso. Eh, a gente costuma viver no piloto automático, e aí a gente não para muito para refletir sobre o nosso dia a dia, sobre os nossos compromissos, sobre o que realmente a gente vai fazer na nossa rotina. Eh, Quando a gente fala de piloto automático, é você acordar ali já com o script do seu dia pronto, né? Eu vou acordar, vou tomar meu café, vou me arrumar, vou para o meu trabalho, isso e aquilo. E a gente vai acumulando esse monte de funções no nosso dia a dia e que é assim da maioria, com a maioria das pessoas, né? Nessa vida corrida que a gente leva. Mas e aí? Você tem um monte de funções durante o seu dia e você para em algum momento para prestar atenção no que você está sentindo, nas suas emoções, nos seus pensamentos? E aí que está um ponto-chave extremamente importante para o autoconhecimento, para a gente se conhecer. Porque a gente vai levando essa vida aí no piloto automático de só seguindo e cumprindo o nosso script, né, os nossos compromissos, e a gente não tira 5 minutos do nosso dia para praticar ali, para prestar atenção na nossa respiração, para prestar atenção no que a gente está sentindo, nas nossas emoções. E aí eu falo isso, e aí falo até com alguns pacientes às vezes, porque, às vezes a gente está com alguma questão que é nossa, ou é uma TPM, ou é
E aí, de repente, você se vê estressado, você se vê ali, sendo até grosseiro em determinadas situações com uma outra pessoa, quando na verdade o problema não é a outra pessoa, o problema é você, o problema é porque você está de TPM, o problema é porque tem acontecido alguma coisa e você não tem assimilado aquilo de uma forma assertiva, de uma forma coerente, e a gente acaba jogando o nosso estresse, o nosso acúmulo de emoções mal resolvidas, No e a gente outro. acaba jogando isso no outro. E essas nossas emoções, esses nossos sentimentos, a gente precisa em algum momento da vida parar para a gente prestar atenção no que está acontecendo com a gente, porque a vida da gente é é um ciclo, né? Não é linear. A gente vai indo. E aí, de repente, e acontecem situações difíceis, acontecem situações que são difíceis de assimilar, acontecem problemas e dificuldades, e a gente muitas vezes só vai camuflando isso, né? E vai seguindo, não, eu não posso parar, eu preciso continuar, eu preciso seguir minha vida, e a gente precisa mesmo. Só que em algum momento o teu comportamento vai parar para te cobrar. Em algum momento a vida vai te parar para te cobrar sobre aquela emoção que você só guardou ali, você só camuflou ela, que você só escondeu, mas em algum momento a vida vai te cobrar e você vai ter que parar para resolver aquilo ali. E aí é o Exatamente. que a gente faz na terapia, né? Exatamente o que acontece na terapia. A gente vai para terapia com um monte de emoção ali mal resolvida, com um monte de situações que a gente só vai acumulando com o decorrer do tempo, e aí chega ali, a gente vai separando, né? O que que eu vou resolver agora, por onde eu vou começar, por onde eu vou seguir, e é um processo. É um processo. Você falou uma questão interessante, né, do nosso dia a dia, que é onde o nosso piloto automático está mais ativado aí, né. Esses dias eu estava numa roda de conversa, e eu falei assim: "Gente, é fazer as coisas com sentido". Por exemplo, uma alimentação, tá fazendo um almoço, você entende que você tá fazendo um almoço para sua família, para você mesmo, para quem você ama, colocar sentido nas coisas. Ah, sabe, é um pouco assim, fazer por fazer, entende? Eu acho que, assim, quando a gente coloca sentido naquilo, por exemplo, tô indo para o trabalho, escutar uma música agradável, fazer as coisas com sentido, não fazer por fazer. Acho que é sobre isso. Percebeu aqui e agora, né, que a gente tá tão pensando: Exatamente. "Poxa, eu vou fazer o almoço rapidinho que eu tenho que voltar para o trabalho, amanhã eu tenho que resolver tal coisa", então você tá ali, tá cozinhando e tá pensando em daqui 10 dias que você tem um BO para resolver. E a gente vive, né, no futuro mais do que no presente. É, e E não eu vive no acho aqui e agora. exatamente, Mentes ansiosas. Mentes exatamente. inquietas. Exatamente. O medo e a insegurança costumam ser grandes influenciadores nas nossas decisões. Como lidar com isso de forma saudável? Tá, na verdade, eu particularmente, eu acho que a gente tem que primeiro entender que faz parte. O medo, as inseguranças, eles estão ali te sinalizando alguma coisa. Eu acho que as pessoas hoje em dia não gostam de sentir coisas assim: "Ah, não posso sentir medo, não posso sentir insegurança, não posso me Raiva. cobrar, não posso fazer isso". Enfim, eu acho que assim, não é normalizar. Mas eu acho que a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Tá, se o medo e a insegurança estão ali, é porque eles estão sinalizando alguma coisa. O que que a gente pode fazer para entender, né, deixar as coisas mais claras? Por que que isso está te trazendo medo? Por que que isso está te trazendo insegurança? Onde você pensa em chegar com isso? Isso está te paralisando ou te movendo? Eu acho que são perguntas essenciais, mas o medo e a insegurança faz parte do dia a dia. Eu tenho uma eu tenho pacientes que eles têm medo de sentir, literalmente. "Ah, Jane, mas eu tô sentindo isso". Eu falei assim: "Não vai acolher a emoção por quê? Se ela tá aí é porque ela tá sinalizando alguma coisa". Não é acolher de aceitar, mas é acolher de entender o que que ela quer te mostrar. O que que ela quer te mostrar, Gisele? Concordo muito com o que você está falando, é exatamente isso. Tem uma emoção, não é fugir do que está sentindo, né? O medo, toda emoção tem um motivo, toda emoção tem Sim, um porquê. E a gente vai passar por todas elas. As pessoas têm o costume, muitas vezes, de achar que, porque essa emoção eu não posso sentir, porque essa emoção é ruim. E não tem essa coisa de emoção ruim. Todas as emoções são importantes. Se o medo está ali, ele está ali por algum motivo, como você disse, está ali por alguma razão. E o medo, ele protege a gente de muitas coisas também, é sim, necessário, o medo é proteção.
E a gente acolher a emoção no sentido de acolher e entender o porquê dessa emoção. Por que que eu estou sentindo isso? Qual a razão desse sentimento? Qual a razão disso estar tão aflorado em mim? E o porquê que isso está acontecendo, né? O porquê que eu estou Exatamente. sentindo isso? É a gente começar a questionar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, né? Não é só deixar vir e fluir, vir e passar. Ah, eu tô sentindo medo, ok, eu tô sentindo medo, eu sei que isso é medo. Mas e aí, vamos aprofundar nessa reflexão, assim, do porquê do medo, do porquê da insegurança? De onde está vindo isso? De que raiz é isso? Eu acho que a Thalita vai dar uma explicação legal aí, porque ela trabalha com criança ali bem, É, né, na base. acho que o processo de regulação emocional, né, traz muito isso. Então, a gente sempre tem que entender primeiro o que que são as emoções, né? Tá, em que momento a gente sente essas emoções? Geralmente, o medo vem em que momento, em que situação? A insegurança vem em que momento e por que que ela veio nesse momento? Ah, porque já passei por experiências passadas que aconteceram algumas coisas que me fizeram sentir medo e insegurança. Ou, entender também que cada emoção tem uma função, serve para algo, né, igual o medo, a gente falando do medo, ele serve para sinalizar uma situação de perigo, mesmo que não seja um perigo real, às vezes é imaginário, né, da nossa cabeça ali, entender o porquê que a gente sente que a situação está trazendo perigo pra gente, né. Geralmente são por experiências passadas, né. E com as crianças a gente faz esse processo, com os adolescentes também, de regulação emocional e é bem legal, assim, eh, uma emoção de cada vez. Eu acho que com o Uhum. adulto também é importante, né, a gente fazer dessa forma. Vamos conhecer aqui a raiva, tá, que sensações ela causa no nosso corpo também, né, porque cada emoção traz uma sensação, a gente sabe muito bem da ansiedade, né, que a ansiedade acelera o coração, traz tremor, a voz fica embargada, né, a gente fica ali com friozinho na barriga. E cada emoção vai trazer uma sensação diferente, né. E entender o que está causando isso, é o mais importante, né. E quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender nossas emoções, né, em que momento que elas vão aparecer, por que que elas vão aparecer. E é isso, é um processo ali divertido e confuso E e difícil. E difícil. difícil. É claro que a gente também tem que levar aquele ponto em consideração que se uma emoção ela tá tão latente dentro, né, de uma situação, tem alguma coisa, tem alguma pedrinha ali, tem alguma coisa acontecendo. Eu no nós conversamos sobre autoconhecimento, eu gosto de falar que desde criança nós somos ensinados a não sentir as emoções. Não É, chora, engole olha, o não choro. chora. Não pode chorar. Caiu, a criança caiu, a criança não Não, pode não chorar. precisa chorar, tá tudo bem, Onde, né, gente, que a gente se machucou, a gente não vai chorar. o menino, principalmente com os meninos, né, homem não chora. Pois é, a criança tá ali, né, tá acontecendo alguma coisa, chegou da escola nervosa, alguma coisa assim, ao invés da gente tentar entender o que tá acontecendo, até mesmo porque a gente ensina que ela pode se perguntar o que tá acontecendo dentro de si, não, a gente fica no: "Não, isso é coisa da sua cabeça, não para, não sei o quê". A gente vai escondendo as emoções, E fala, né, infelizmente. geralmente os pais falam para os filhos: "Você ainda é criança, nem tem problema na Nem vida, tem conta pra você pagar. nem sabe o que é problema". Só que aquela emoção, aquela situação para ele foi algo muito grande, Sim, porque é o que ele está vivendo, é uma criança, né. E às vezes a exatamente. gente não para para analisar, para entender, para acolher, para ensinar também, né, falar: "Olha, é normal você sentir essa emoção, é normal você sentir medo, né, mas vamos entender o porquê que isso está acontecendo". E esse espaço, né, Thalita, falo da Thalita, porque a Thalita trabalha com criança, então ela tem um entendimento mais expansivo em relação a isso, mas dar esse espaço para a criança se expressar faz toda a diferença na formação, na evolução da criança, né. Com certeza, e se não tiver esse espaço na vida adulta, ela vai ter muita dificuldade, né. Vai ter consequências. Com certeza, porque se for Infelizmente. reprimida, ela vai reprimir quando for adulta. Ela não vai saber se expressar, né, não vai conseguir falar quando algo está incomodando. Então, às vezes, nas relações ali dela, não vai ser legal, não vai ter diálogo, ela não vai entender as próprias emoções delas, né. Então, tudo isso
gera uma consequência no futuro. Exatamente. E é por isso que a questão do autoconhecimento não é tão fácil quanto nós pensamos, né? Hum, E ao contrário do que a gente pode pensar, começa lá na infância, Começa lá ou na pelo menos infância. deveria começar, né, começar lá no início, lá na infância, Sim, né, pra gente dos pais, né, darem espaço para essa criança aprender, começar a aprender ali a se autodesenvolver. Você acha que o excesso de opções nos dias de hoje dificulta a tomada de decisões? Como lidar com isso? acredito fielmente que sim. É chamado paradoxo das escolhas, né? Com toda certeza. Assim, gera insegurança, gera ansiedade, indecisão. Eu acho que como ajudar, eu particularmente falaria para você explanar, né, criar uma lista, escrever o que você está pensando, o porquê, né, que você escolheria essa escolha, porque essa escolha seria importante para você. Eu falo escrever porque cria mais clareza e você consegue visualizar melhor, né, por que que você está tomando essa escolha. E de fato, se perguntar: "É por você? É pelo outro? É por quem?", né. Quais são os benefícios que eu terei, né. E ali entender o que que você quer de fato. Tem uma pergunta que eu acho interessante a gente fazer, essa escolha que eu vou fazer, daqui 10 anos eu estarei como? É claro que a gente explana para um tempo maior, né, mas assim, daqui 2 anos, daqui 1 ano, eu estarei como? Eu estarei onde eu preciso estar? A gente às vezes não tem resposta, né, gente, mas seguindo essa linha de Falou. raciocínio. Eu acredito que é um privilégio a gente poder ter essa liberdade de fazer muitas escolhas nas nossas vidas, mas, a gente precisa estar consciente do que a gente está escolhendo. Preciso estar consciente do que eu quero para mim, do que eu sou e do que eu quero na minha vida, do que eu quero para o meu futuro. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, e ele escreveu uma série de livros, falando sobre a sociedade líquida, sobre o amor líquido, e eu, inclusive, deixo a dica aqui para quem puder ler e para quem quiser ler. É uma leitura muito gostosa de se fazer, e ele fala muito dessa realidade, do porquê que a gente está vivendo, do porquê que eu faço o que eu faço, o porquê das minhas escolhas, o porquê desse meu comportamento. E aí a gente ainda tem aí as redes sociais que traz, de certa forma, muitos benefícios pra gente, mas aí principalmente quando a gente fala ali de adolescente, de jovens e adolescentes, né, isso tem um peso muito grande, porque traz para eles ali uma comparação, e a gente precisa estar consciente de que a rede social ali é um recorte, Sim. né, não é a vida real, são recortes da vida, e normalmente os recortes que estão ali são os melhores, são as melhores partes, né, e isso traz para esses adolescentes, principalmente adultos também, mas o adolescente numa quantidade muito maior, né, Thalita? E aí a gente precisa se atentar com isso, até onde que isso está influenciando a minha vida, até onde que isso está fazendo bem para mim. Eu sempre falo para os meus pacientes adolescentes, para colocar o limite de tempo ali. Não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, mas eu tenho. E aí, para você ter Uma noção, né, uma que noção de quanto tempo você está gastando ali no celular. Para quem é adolescente e estiver assistindo aí, dá uma olhadinha ali no final do dia, quanto tempo de você gasta ali utilizando é. utilizando a rede social, o Instagram, TikTok, enfim, né, não sei o que que você mais usa aí. Mas dá uma olhadinha lá para você ver quanto tempo de uso você fica no celular. E é importante a gente ter essa consciência. E às vezes você vai olhar isso, você vai se admirar: "Nossa, mas isso tudo?" Eu falo isso porque eu já fiz isso, inclusive com uma paciente minha no consultório. Eu falei: "Pega seu celular e vamos dar uma olhadinha". E aí a gente vê que a maior parte do tempo fica ali na rede mas o que que você tem feito? O que que você mais faz aí no seu celular? Porque a gente tem opções muito, né, de agregar muito na nossa vida utilizando a tecnologia. Mas e aí, você está utilizando ela para o teu bem ou não? Vale esse questionamento, né? Sim, com Tem uma certeza. questão interessante. "Ah, não, mas eu tenho controle do que eu vejo". Ah, você que pensa. Muitas vezes não, ainda mais quando você tá rolando aí o explorar, o feed, o TikTok, enfim. Gente, a gente não tem controle sobre tudo que nós vamos ver. Nós não temos controle sobre o que os nossos filhos veem. Aquela tem aquela tem Nem tem filho. filho. Você tem filho? Ah, Então, não, mas assim, é esse cuidado mesmo, né, de assim, é claro que a gente não pode entrar também naquela loucura de tudo se questionar, mas assim, a base ali, o que que eu quero, né, às vezes filtrar o que que eu vou ver, tomar decisões, eu acho que tomar decisões
saudáveis, é importante. Tanto na alimentação, tanto nas escolhas do que quem eu vou seguir. Faz sentido quem você tá seguindo? Faz sentido, Thalita? Quem você vê todos os dias, quem você vê todo dia nos stories, todo dia, enfim. A gente tem que fazer sentido, não fazer por fazer, sabe? E tomar consciência, né, Sim, tomar totalmente. consciência tanto daquilo que já aconteceu com vocês? De vocês entrarem para responder uma mensagem e aí de repente você se vê há horas ali: "O "Que que eu vim fazer aqui mesmo?" Até esqueci. Né, então estar consciente do: "Eu estou usando isso aqui por quê?", né, "Pra que eu estou fazendo isso?". As pessoas que eu sigo, por que eu sigo? Né, eu acho importante a gente colocar isso, porque, quem que eu tenho como referência na minha vida? Quem que eu quero, sabe Inspiração, aquele aham. profissional que me inspira e não, esse profissional é o tipo de profissional que eu não quero ser, e a gente aprende com os profissionais que não são do nosso agrado também. E não só profissionais, mas as pessoas mesmo. Esse é um tipo de pessoa que eu não quero ser, esse é um tipo de vida que eu não quero levar. E aí vale a gente estar atento às pessoas que a gente deixa, que a gente permite que influenciem a nossa vida. Eu vou fugir um pouquinho aqui. Quando eu fazia entrevista para processo seletivo, eu perguntava, né, o que que você gostaria que seu chefe, quais 3 qualidades seu chefe você gostaria que seu chefe tivesse? Aí os candidatos respondiam, eu falei: "Quais delas você tem?". Não. Eita, que era só o olhinho regalado assim, nossa, tá agressiva. Não, não é por isso, é porque a gente cobra muito do outro. Por que que fulano é inspiração pra você? Porque sua mãe, seu pai, seu chefe, por que que é inspiração? Ah, porque tem essas qualidades. Tá, mas você tá ali seguindo, tentando por onde? É aquela questão, né, quando a gente fala de ser mãe, "Ah, eu quero que meu filho leia mais", mas e você? Tá sendo exemplo, né? Alimentação, eu quero que meu filho se alimente melhor, mas e você, né? Pois é, tá se cuidando, né? "Nossa, meu filho tá muito cansado, faz nada". Mas é A sobre isso. indireta foi bem direta. E vocês estão certíssimas, vamos E lá. é sobre Mas isso. voltando para a pergunta sobre ter muitas opções, lidar com isso e saber escolher, eu acho que é ver o que que bate ali com os seus valores, com os seus princípios, como a gente falou, né. Nossa, tem milhares de opções, mas qual que vai condizer com o que você acredita, com seus pensamentos, né, com seus princípios. Eu acho que é o caminho mais fácil ali, né, de você entender qual a melhor opção, né. Por que as pessoas têm dificuldade em buscar o autoconhecimento? Eita. Eita, pode Pode? falar. Eu acredito que é justamente por ser um processo muitas vezes doloroso, por ser um caminho difícil. E é um caminho difícil que a gente sabe que tem grandes benefícios, mas vamos ser realistas, não é nem um pouco fácil. Não, E aí é de novo o que a gente falou lá atrás, da gente olhar pra gente, e acessar coisas e comportamentos e decisões e escolhas em nós mesmos que a gente não se orgulha nem um pouco. E aí tá, e aí não é só isso, não é só olhar pra gente e ver o que tá errado. E aí, o que que você vai fazer com isso? Você olhou, você: "Poxa, eu fiz uma besteira aqui, esse comportamento eu não deveria ter tido, essa emoção aqui eu não deveria estar sentindo. Mas e aí, o que que eu vou fazer com isso?", né. Eu costumo falar muitas vezes sobre a questão da mágoa, né, do perdão, uhum, tanto do auto perdão como perdão para outra pessoa. A mágoa é algo que é a gente que carrega. E aí, se a gente for olhar, o próprio nome já diz, né, uma má água, é uma água ruim, e que você está carregando aquilo dentro de você. É você, então quando a gente fala de perdão, o perdão é pra gente mesmo. sim, E aí não adianta, é claro, tem pessoas que magoaram, que machucaram, que fizeram coisas que não deveriam fazer, que foram injustas e tal, mas e aí, o que que a gente vai fazer com isso, né? É a gente olhar, a gente saber, a gente aceitar que foi injusto, que não foi correto, mas e aí, essa mágoa, eu vou ficar carregando isso dentro de mim até quando?
É do dia para noite? Não é, é um processo, é demorado, leva tempo, mas eu preciso entender que isso é algo que eu preciso fazer para mim, o perdão é algo para mim, eu preciso perdoar o outro, mas para mim, não é para o outro, é muito mais para mim do que para o outro. Tem uma questão importante que é assim: "Ah, mas fulano tomou essa decisão, fez isso e tudo mais". Gente, tá tendo conflitos de princípios aí, mas assim, será que fulano vai fazer tudo que você quer? Será que você vai ter controle de tudo? Sempre? E a gente vê muito essa questão também "Ah, mas eu tive uma vida, que não foi uma vida fácil, isso e aquilo, né, eu tenho muitos traumas e tal". Ok, vamos aceitar o que aconteceu? Vamos olhar para a nossa história e beleza, aconteceram coisas ruins, aconteceram, a gente acolhe, a gente entende, a gente respeita, a gente sente muito por muitas coisas que a gente escuta na terapia e dói muito, mas, vamos aceitar, vamos olhar para isso, vamos acolher esses sentimentos, essas emoções, mas e aí, o que que você vai fazer com isso? Foram injusta com você? Foram injustos com você, sim? O que você vai fazer com isso a partir de agora? Você vai continuar parado? Você vai ficar se vitimizando, e vitimizando no bom sentido, Sim, sim. no sentido você vai fazer o quê? Só vai resolver alguma coisa, você continuar aí? Vamos olhar para trás e o que que eu vou fazer com o que fizeram comigo, essa é a questão. Vo Foram injustos? Ok, mas o que que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar só me lamentando? Eu vou ficar me vitimizando? Eu vou ficar só vivendo no passado? Você quer uma vida diferente? Então vamos fazer alguma coisa para ter uma vida diferente, porque ficar só parado e olhando para o passado e se lamentando pelo que fizeram com você não vai resolver nada. E pode parecer difícil, e é difícil, mas pode parecer até um pouco grosseiro, mas de fato, o que que você vai fazer com o que fizeram contigo? Precisa ser feito alguma coisa, e a Exatamente. decisão é de cada um de nós. É, e você vai usar, eh, essa situação que aconteceu para justificar os seus comportamentos ou a forma que você tá tratando outra pessoa, né, não. Eu levo esse lado até mesmo para alguns transtornos, não todos, né, gente, eu não vou generalizar. Mas assim, será que você vai usar ele de amuleta de: "Ah, eu não posso. Ah, não dá. Ah, não dá pra ser. Ah, eu não consigo. Eu não consigo, não Ah, dou conta. eu não". Ah, Gente, é. eu trago muito para o consultório, a gente acolhe as emoções, é claro, não sou o tipo de pessoa que tá ali pra julgar, a gente acolhe as emoções, mas tem que ter um certo limite e entender: "Tá, e eu vou buscar a solução quando pra essa situação?". Uhum. Porque eu ficar aqui reclamando com você, vai me ajudar em quê? É claro que a gente acolhe, tá? A gente acolhe sim, mas a gente tem que entender um certo ali, até quando eu vou continuar nessa situação. E aí a gente tem que se responsabilizar, porque a gente toma a decisão de continuar ali. Uhum. Nós tomamos a decisão. Porque é doloroso, né, você bater de frente ali com aquela emoção, com Não aquilo é que fácil. aconteceu. Mas se você não tomar essa decisão, acontece o que a gente já falou, né, uma hora ela chega de novo pra te cobrar, e E aí te é mais cobra. forte. Exato. E aí é mais difícil de você, E né, aí vai. dar um jeito naquilo. Tem uma metáfora que eu trago para terapia, para os meus pacientes, que eu acho muito interessante, que é a metáfora do guarda-roupa. Eu sempre falo que a terapia é um arrumar o guarda-roupa. O que que seria esse arrumar o guarda-roupa? É tirar todas as roupas do armário ali, limpar tudo com calma e ir colocando peça por peça. Vai ter peça que você vai colocar da mesma forma que saiu, vai ter peça que você vai customizar, vai doar, vai jogar fora, enfim. E aí vai ter dias que você vai olhar para aquele tanto de roupa em cima da cama, que a gente olha cansada, "Pra que que eu fui inventar de começar isso? De me olhar?". Porque tá cansativo, tá doloroso. Na sessão, gente, não são mil amores todos os dias, porque a gente fala de dor também. A gente falar de si mesmo não é sempre um mar de maravilhas, nós somos seres humanos. Eu acho que a gente tem que se colocar nesse papel, nós não somos perfeitos, né. E é nisso que a gente tem que mudar, né. O que que a gente quer mudar? O que que a gente quer crescer? Para onde nós queremos ir? Eu acho que tá mais ou menos nessa base aí.
Eu gosto dessa metáfora e eu também uso Você ela. também usa? Eu uso, e aí eu costumo dizer assim, e aí eu acho que vocês vão concordar comigo aqui. Sabe, quando você tá lá no meio do processo da organização do guarda-roupas, Sim, que tá aquele monte de coisas lá para ser organizado, ainda aí você olha e você vê lá dentro que tem umas coisas já organizadas, aí você, não, já tá já bom, tá bom. vou parar por aqui. E Deixar aí ali. são aqueles pacientes que acham que, não, já resolvi o que eu tinha que resolver, isso aqui tá tudo certo, eu vou colocar ali de qualquer jeito e vou seguir minha vida, que são as pessoas que olham e acabam desistindo da terapia. E aí, gente, é uma coisa muito pessoal minha, assim, é uma das minhas maiores dores, assim, dentro da clínica, de você perceber que a pessoa precisa de terapia, que você percebe que a pessoa precisa do acompanhamento e ela desiste no meio do processo. A vontade que a gente tem é de, pelo amor de Deus, Pegar na mão e falar, Pegar na mão, vem não. aqui, querido, você não vai não. vai desistir. Mas a gente tem um limite, né, de até onde a gente pode insistir. E aí, quando a gente percebe que a pessoa desiste, eu acredito que vocês passam por essa dor também, de ter um paciente que desiste da terapia, e a gente sabe que ele não poderia desistir naquele momento, porque talvez o que foi corrigido ali até o momento não é nem de longe o suficiente, e ele acha que para ele já tá tudo certo, eu já consegui, já resolvi, tá bom, vou seguir minha vida. E a gente sabe que depois vai vir à tona muitas coisas e algumas coisas até um pouco mais difíceis de lidar. Então, essa é uma grande dificuldade que eu tenho dentro da clínica, é uma grande dor. E aí eu aprendi com isso que a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudada. Não pode, não dá. A gente não consegue Não ajudar dá. quem não quer ajuda. E às vezes até com pessoas muito próximas da gente, com família, com amigos, com parentes, que Uhum. você sabe ali, você conversa e olha, vai fazer terapia, vamos, né? Não com a gente, né? Mas vai fazer, vai se cuidar e tal. E você sabe que precisa, mas a pessoa não te escuta. E aí a gente precisa. Eu escuto isso dos meus alunos na sala de aula, professora, mas fulano de tal, minha irmã, minha mãe, não sei o quê, precisa fazer e não faz. O que que eu faço? Podia existir um milagre, Poderia. mas não existe. Então, né, e a gente precisa colocar isso em prática, de que eu ajudo quem quer ajuda, quem quer a minha ajuda. Eu não posso ajudar quem não quer ajuda. Não. Entender o limite E do outro. limite, estabelecer limites, exatamente. Porque não é fácil e isso é literalmente sobre limite. A pessoa tá limitada ali naquele mundo que não quer abrir, gente. Mas assim, a gente não pode. A gente pode ajudar, né? Aconselhar, conversar, tentar se abrir, né? Enfim, ir tentando, mas não forçar a pessoa a continuar a terapia ou a começar. Não vai ser um processo da forma que é para ser, sabe? É doloroso para os psicólogos, mas existe muito, infelizmente. E a gente sabe que fulano vai voltar. E às vezes volta pior, E às vezes volta. mas Exato. mas é aquilo que ele deu conta naquele momento. Isso é muito importante a gente entender. Exato. E é perceptível com adolescentes, né? Porque muitas das vezes eles estão ali obrigados, né? O pai manda, vai sim, vai na terapia, ou a mãe, todo mundo ali. E geralmente chega, a gente tenta conversar, criar um vínculo, mas eu não tô aqui porque eu quero, então eu não vou me abrir com Isso é. você. Então, é um processo mais difícil ainda, né? Você também atende adolescente, né, Gi? É bem complicado, mas assim, a gente tenta fazer o nosso melhor dentro do possível ali, né, do que a gente Consegue, pode, dá mas conta, pode. é. E dentro dos nossos limites também, das nossas limitações também, né? Como lidar com arrependimento por escolhas do passado? Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente olha para o passado, é entender que naquela época, né, a gente pensa assim, naquela época a melhor opção talvez que você tinha, a melhor decisão que você tinha para tomar era aquela. Hoje você já tem um entendimento de tudo que aconteceu. Você já tem um entendimento de tudo que aconteceu, você já tem mais maturidade, coisas que talvez você não tinha em certa época. Então, assim, eu acho que até
eu acho que é até frustrante e ruim, né? Você pensar assim, poxa, mas por que eu tomei aquela decisão e se culpar tanto? Colocar tanto aquela pressão assim, eu poderia ter tomado uma decisão diferente. Naquela sua versão, naquela época, você tinha aquelas opções. Hoje, como você vê tudo que aconteceu, você se arrepende, mas é aquele olhar de se acolher, de entender, não de julgamento. O que vai ajudar você a ficar se julgando, Gisele? Exatamente. Acredito que colocar o auto-perdão em prática Sim, também é essencial, né? Para que a gente não fique seguindo, carregando pesos desnecessários. Aceitar a imperfeição, né? Aceitar que somos humanos. humanos, a gente erra, a gente falha, somos imperfeitos, em busca de escolhas assertivas, né? Que esse é o objetivo da nossa vida, de levar uma vida com significado, uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. Mas aceitar que somos imperfeitos, que somos falhos e que vamos cometer erros em alguns momentos da nossa vida, mesmo tentando acertar. E colocar em prática o auto-perdão, Sim, né? Olhar para trás e aprender com os erros, né? Com as escolhas mal-sucedidas, que fazem parte da vida, mas tentar aprender com aquilo, com o que aconteceu, né? E tentar fazer de uma forma diferente. Mas o auto-perdão, acredito ser algo essencial para aliviar. E se você não tivesse passado por isso, você não saberia também que foi uma decisão, né, que foi exatamente. errônea, enfim. Aprender com os erros, como a gente falou, né? Foi uma decisão errada, mas naquela época você não sabia que talvez, né, te traria algum prejuízo, que não seria uma boa escolha. E aceitar e seguir em frente. Acho que o ponto tá aí, é você entender o que aconteceu e não tomar a mesma atitude novamente, porque aí vai rolar outro arrependimento e uma bola de neve. É quebrar um ciclo ali. Eu entendi o que eu posso fazer com isso, é pensar qual a solução que eu posso dar. Eu entendi que se eu tomar esse tipo de decisão, né, uma decisão às vezes se pensar, enfim, sem colocar todos os critérios de forma clara, vai me trazer esse tipo de situação. E é nisso que a gente tem que pensar assim, o que eu posso fazer agora no presente? Viver o presente, de fato, que faz sentido ali e agora. Ficar olhando para o passado vai fazer qual a diferença? Exatamente. Eu quero um relato pessoal agora. Quando meu pai faleceu, quando aconteceu tudo o que aconteceu, algumas pessoas já sabem o que de fato aconteceu. A minha psicóloga, eu falei assim, gente, mas eu não sei o que estava passando na cabeça, eu não sei o que estava acontecendo com ele, o que ele estava sentindo. Aí minha psicóloga falou assim, vai mudar o quê? Você saber. Eu, calma, moça. Vai mudar o quê? Você vai mudar o quê com a situação? Vai voltar ao que era antes? Não vai. Às vezes a gente quer respostas para aquilo que a gente não tem. E a gente não vai conseguir mudar o que já aconteceu. A gente consegue mudar de agora em diante, o presente. Muito legal o seu relato, na verdade, né? E quem já perdeu alguém próximo costuma carregar esse tipo de pensamento, esse tipo de autocrítica, né? Nossa, mas eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito outra coisa, eu poderia ter feito diferente. Normalmente, os primeiros pensamentos que a gente tem, né, é isso, eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia, né? E aí, só que isso causa um prejuízo muito grande pra gente, né? Porque se a gente olhar de uma outra forma, mas o que eu fiz? Eu tenho certeza que vai ter muitas respostas também, né? O que eu fiz de bom? O que eu tentei fazer? Onde que eu me aproximei? Onde eu estava ali do lado? E aí tá, mesmo se foi uma relação disfuncional, mesmo se foi uma convivência difícil, o que eu aprendo com isso? O que eu posso fazer diferente na relação com o meu filho, por exemplo, eu que tenho filho? Ou o que eu posso fazer de diferente na minha relação com outras pessoas? O que eu trago de aprendizado disso tudo? E tem um ponto essencial quando a gente olha, ainda mais quando envolve terceiras pessoas, que eles também tomaram decisões, que eles também fizeram escolhas, que às vezes nos atingem, mas eles também tiveram as decisões, os pensamentos e os posicionamentos deles.
Eu acho que na questão de o que eu poderia ter feito, é a gente olhar agora e falar o que eu posso fazer agora. O que eu posso fazer agora? Porque a vida, de fato, ela continua, não sendo cruel, tá, gente? Mas a vida continua. Se eu não curti, se eu não fiz, por que eu não posso colocar isso em prática agora? Entende? Exato. Ter aqueles momentos de reflexão com tudo que aconteceu. Sim, e se acolher, né? Acolher o que a gente está Principalmente. sentindo, acolher os sentimentos, acolher as emoções e tratar elas com carinho. Eu costumo dizer que a gente se trata tão mal, tantas vezes, e aí quando a gente para pensar assim, poxa, eu preciso me tratar da forma com que eu trato alguém que eu gosto muito. E aí isso faz toda a diferença na vida da gente, porque muitas vezes a gente trata a gente com uma grosseria, a gente trata a gente com tanta indelicadeza, de uma tal forma que a gente não trataria alguém que a gente gosta muito. Sim. Então, parar para olhar pra gente com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor mesmo. Com mais amor, exatamente. Acho que é isso. Nosso encontro. Isso. Passou rápido, viu? Antes de finalizar, gostaria de dizer que foi um prazer compartilhar estar aqui com vocês, né? Igual nós falamos, esse projeto, ele tá no papel tem muito tempo. Existe um certo medo, uma insegurança? Talvez sim, mas foi feito de uma forma tão linda e maravilhosa. Com muito carinho, Com né? muito carinho, amor, com muito muita amor. dedicação e com muita responsabilidade. E o nosso objetivo é levar as nossas palavras, as nossas reflexões, os nossos pensamentos, Nossas emoções. as nossas emoções, exatamente, e compartilhar com vocês. E a gente espera que isso chegue na vida de vocês de uma forma que possa agregar, que possa trazer reflexões a vocês também. E o objetivo é sempre viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu gosto muito de dizer isso e eu gosto muito de tentar viver isso, né? De viver uma vida com propósito, uma vida uma vida com dedicação, uma vida com emoção. E esse é o objetivo desses Sem nossos sombra. encontros. Serão encontros mensais? Acredito que sim. Não Vamos ver. sabemos. Assim nós esperamos. Mas espero que as nossas palavras cheguem a vocês com o mesmo carinho que a gente preparou e que a gente pensou nisso tudo aqui. É sobre isso. E vamos finalizando então com a última pergunta existe algum exercício ou prática que vocês recomendam para quem quer se conhecer melhor e fazer escolhas mais conscientes? E aí, meninas? Bom, eu diria, agora eu vou olhar para você. Eu diria assim, qual foi a última vez que você se olhou, de fato? Qual foi a última vez essa semana? Pensa nesses últimos 15 dias, nesses últimos 7 dias. Quando você se olhou, sabe quando a gente tá ali no espelho, penteando o cabelo, escovando os dentes, lavando o rosto, fazendo skincare, enfim, maquiagem, ou os homens fazendo a barba, enfim. Quando você de fato se olhou, né? Tentou entender ali aquele ser humaninho que você convive todos os dias. Eu gosto de fazer análise de que nós somos, nós estamos com nós mesmos 24 horas por dia, gente. E às vezes nós não nos damos atenção, né? Nós de fato não olhamos para nós. Então, assim, eu acho que as meninas vão dar dicas aí, mas assim, eu acho que uma das principais para mim é se olhar, né? Fazer as coisas. Acordei, tô viva, né? Ainda bem, né, que eu tô aqui, que eu tô me curtindo, que eu posso fazer boas escolhas hoje um dia diferente, uma boa noite de sono, né? Ajuda a resolver assim, que ajuda a pensar melhor. Eu acho que é isso, se olhar. Em consultório a gente fala muito sobre escrita terapêutica, né? Uhum. É algo que ajuda muito. Eu, pessoalmente, acho muito legal porque eu faço. E a Gisele vai saber explicar melhor, né? Que ela já tem mais conhecimento, mas é algo bem legal, assim, também. Eu acho que essa pergunta casou muito bem para ser a última pergunta, né? Para a gente finalizar aqui com algumas dicas de sessão de terapia. A Jane falou do sono, ela falou de a gente tirar o tempo para olhar para a gente mesmo. A Thalita falou da escrita terapêutica.
Existem, inúmeras estratégias que a gente pode colocar em prática e é claro que a gente não tem como falar de cada uma delas aqui, mas falando aí gente, uma noite de sono é essencial para a sua produtividade do dia. Se você não tem uma noite de sono tranquila, você não vai ser produtiva, você não vai estar com um humor bacana, então é algo extremamente simples, né, você pensar, mas é só uma noite de sono, mas é uma noite de sono que vai fazer diferença na tua Sim, rotina, que vai fazer diferença, no decorrer do seu dia a dia. Ah, é você tomar a quantidade de água necessária. Gente, mas é só água. Sim, a água, se ela está em falta no nosso organismo, na quantidade que a gente precisa tomar, vai aumentar o nível de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, então ali a gente precisa estar atento a essas pequenas coisas. Eu estou tomando água o suficiente? Eu estou dormindo bem o suficiente? Isso, a alimentação. minha alimentação, como é que tá a minha alimentação? Sim, eu preciso melhorar. Estou Nós me vamos sim, exercitando. estamos trabalhando nisso, né, e aí a gente vem trabalhando até a questão da imperfeição, né, somos Ah, imperfeitos, isso. buscando melhora. Eh Os exames que é importante também, né, Sim, os as exames, como é que tá as suas vitaminas. vitaminas, como é que tá a a sua questão, biológica em Sim, si ali. O corpo e a Ah, mente precisam estar em equilíbrio, né, pra gente conseguir olhar pra gente mesmo, pra gente ter um autocuidado. exatamente, corpo e mente. Porque se a gente for pensar, tem várias questões que são questões fisiológicas nossas e que se não estão, dentro do que a gente espera, a vitamina D, por exemplo, né, se a gente está com a vitamina D abaixo do que é esperado, a gente vai ter sintomas ali de cansaço, de tristeza, de excesso de sono, e que são sintomas aí muito similares com os sintomas de depressão. A tireoide, né, se você tem alguma disfunção na sua tireoide, ela vai te dar muitos sintomas que são sintomas muito similares a alguns transtornos também. Então, às vezes, não é tudo uma questão mental, não. não é, a gente precisa entender que o nosso corpo também fala, né, e aí a Isso é gente visto no precisa consultório também, né. exato, e a gente precisa se observar. É, Atividade física. a Só atividade para finalizar o combo completo, atividade física. Deixa eu fazer só uma exato. observação. Sim, Atividade física, gente, eu particularmente não é só a academia, tá. Atividade física conta caminhada, corrida, atividade física eu também considero como você exercitar seu cérebro, né, jogar jogos que deixam ali a mente mais aguçada e tudo mais. Tudo isso inclui. exato, com certeza. E aí lembrando que a atividade física é uma produção de hormônio natural, Sim, né, de hormônios bons, né, que a gente precisa levar isso em conta. A Thalita trouxe a escrita terapêutica, eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pela escrita terapêutica. Escrita terapêutica é uma técnica que a gente utiliza dentro da terapia cognitivo-comportal, que é a nossa abordagem aqui da psicologia, e nada mais é do que você tirar um tempo ali do teu dia, não necessariamente todos os dias, mas você tirar um tempo ali para você começar a escrever sobre o que aconteceu no seu dia. Gosto e utilizo com a maioria das minhas pacientes, dos sim, meus pacientes, também. essa técnica. Confesso que as mulheres são mais adeptas do que os homens têm um pouco mais de dificuldade em fazer essa prática. Mas por que da escrita? Por que escrever? Porque quando a gente escreve, assim como quando a gente fala, mas a gente passa a escrita terapêutica, porque nem todos os dias a gente tem a possibilidade de estar na terapia ou de conversar com alguém né, que a gente confia. Então a escrita terapêutica, ela vai te dar uma expansão maior, do acontecer. Ela vai te dar uma expansão maior ali de consciência sobre aquilo que está acontecendo, do comportamento, das suas emoções, do que você sentiu, do que aconteceu nesse dia e do porquê. E aí é muito interessante, porque quando a gente faz a escrita terapêutica, a gente muitas vezes escreve ali o que aconteceu e depois a gente vai reler Sim, aquilo que a gente escreveu. em E voz alta que aí, é muito bom. exato, exato. E aí, de repente, quando você vai reler ali, né, às vezes passa um dia ou 2 ali e você: "Nossa, mas eu dei tanta atenção para isso aqui, mas isso aqui não era desse tamanho, era bem menor do que o que eu estava imaginando", e isso acontece com muita frequência, Às vezes até já resolveu, né, você fala: "Nossa, mas nem foi tão difícil de resolver como eu imaginei", né. né, não precisava de tanto. Tem uma outra técnica que eu
também sou muito apaixonada e sou adepta a ela, e que é a técnica da atenção plena ou, como a gente chama, mindfulness. Eh Quando a gente fala dessa técnica, e existem várias formas de se fazer ela, mas eu sempre indico 5 minutinhos por dia. Você Sim, vai tirar nada mais é do que você tirar 5 minutinhos ali por dia para prestar atenção em você, é a autoconscientização, né, do que você está sentindo. Então você tira 5 minutinhos do seu dia, em um ambiente agradável, seja lá no seu quarto ou seja num ambiente, né, verde como nesse que a gente está aqui, e você vai parar simplesmente para prestar atenção no que você está sentindo, para prestar atenção ali no teu corpo, tanto quanto você está, tanto sentir tanto quanto os sentimentos, quanto as sensações corporais mesmo. E aí a gente fala: "Ah, mas é simples, né, são 5 minutinhos só que eu vou parar ali para ficar prestando atenção em mim". O detalhe é, você não vai focar nos seus pensamentos, você vai focar nas suas sensações, você vai focar na sua respiração. inspiração. Uhum. Os pensamentos vão deixar de vir? Não vão, e é aí que está a dificuldade, que muitas pessoas não conseguem fazer essa técnica, porque não conseguem controlar os pensamentos. Porque aí as pessoas chegam e falam: "Nossa, mas eu tentei fazer, mas eu não consegui me concentrar e tal". Porque o objetivo é os pensamentos virem e a gente deixar eles passar, é não permanecer com eles. E aí isso ajuda demais para quem tem o transtorno de ansiedade, porque o objetivo é a gente controlar os nossos pensamentos, não deixar com que os nossos pensamentos nos controlem, é a gente controlar os nossos pensamentos. É uma técnica simples, a grosso modo, mas colocar ela em prática pode ser um pouquinho, pode ter um pouquinho de dificuldade, mas os resultados são resultados incríveis e a ciência está aí para comprovar isso. Com toda certeza. Isso. E a última dica é: façam Façam terapia. terapia. E assim, nós finalizamos o nosso bate-papo de hoje. Como nós já agradecemos, né, Gisele, Thalita, estamos aqui, eu, Jane. E é isso, gente, muito, muito obrigada por estarmos conosco até o fim. Vocês querem falar mais alguma coisa? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, né, enviem para quem vocês acham Exatamente. que precisa, Comentem se você gostou. comentem, engajem, e é isso. Espero que o conteúdo aqui produzido, cheguem até vocês e façam, com que vocês reflitam, com que vocês questionem sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre os comportamentos. Tudo aqui foi produzido com muito carinho, com muita dedicação, e eu espero que possa ter significado na vida de vocês. Muitíssimo obrigada.